Olá, pessoal do Café com Leitura e você, sejam mais uma vez bem-vindos de volta ao nosso canal. Vamos dando sequência hoje ao livro de todo o coração. Geração de Davi. A geração de Davi distinguiu-se. Enquanto o povo de Eli perdeu a presença do Senhor, Davi fez de tudo para resgatá-la e conseguiu. A arca voltou ao território de Israel. A primeira coisa que vem à mente ao falar de Davi é a adoração. E não é à toa. Ele experimentou o que Deus podia fazer. Matou um leão e um urso, porque o Senhor estava com ele. 1 Samuel, capítulo 17, verso 34 a 37. Derrotou Golias, o gigante, porque o Senhor estava com ele. 1 Samuel 17, do 38 ao 50. Venceu inimigos na guerra porque o Senhor era com ele. Salmos 18, do 32 ao 39. No entanto, ainda que sendo prova do alcance do poder divino, tornou-se conhecido pelo louvor. Davi sabia que o relacionamento com Deus precisava ser muito mais do que uma busca por livramentos e bênçãos, mas uma entrega, uma adoração. Essa postura é constante em seus salmos. De clamores a expressões de devoção, ele compôs diversas canções de amor. Davi representa os que sabem buscar e adorar a Deus por quem ele é. Faço um convite para você, que você use a imaginação e ouça a voz de Davi e outros salmistas. As palavras de adoração escritas por ele ecoam há séculos, mas imagine que hoje peça uma licença poética para datar a eternidade segundo padrões humanos. Esses compositores se encontrassem lá no paraíso e criassem um medley exclusivo feito para este exato momento, com o objetivo de despertar você. Construa o cenário mentalmente, então escute-os adorar. Deixe que as palavras movam seu coração, porque este é o exemplo a seguir. Este é o tipo de vida que deve inspirar a você e a mim. Desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa. Quero acordar a alva, render-te-ei graças entre os povos e cantarei louvores entre as nações. Pois a tua misericórdia se eleva até aos céus e a tua fidelidade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Em Deus, cuja palavra eu louvo no Senhor, cuja palavra eu louvo neste Deus, ponho a minha confiança e nada temerei. Que me podes fazer o homem? Tu sim, és terrível. Se te iras, quem pode substituir a tua vista? Pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. Tragam presentes todos os que rodeiam aquele que deve ser temido. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espero em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Salmo 57, do 8 ao 11, 48, 1, 54, 6, 56, 10 e 11, 76, 7, 10, 11, 84, 1 e 2, 42, 1, 2 e 5, 63, 3. Deus é o Criador de todas as coisas que sustenta tudo o que existe apenas com sua poderosa palavra. Apesar de tão perfeito, reduziu-se até caber em um corpo humano para identificar-se com a humanidade. Pagou um preço alto para oferecer graça a uma multidão de pecadores que não merecia nada além de desgraça. Ele é amoroso e benigno. Ele é próximo e não distante. Humilde, ainda que o mais poderoso. Ele é o único realmente digno de honra, glória e adoração. Ele merece culto, reverência e devoção por toda a eternidade.
Diante de quem ele é, encarando suas características, fica a pergunta: como regalo a um supermercado ao qual nós nos direcionamos periodicamente apenas para comprar algo? Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus porque suas atitudes agradaram ao Senhor. Mas isso não quer dizer que ele tenha sido perfeito. Ao contrário, a Bíblia mostra com clareza falhas e erros do rei de Israel. Porém, arrependido, manteve um firme relacionamento com Deus, maior que seus erros e também maior que suas conquistas, que não foram poucas. Derrotou inimigos para apropriar-se da terra prometida, que nunca havia sido conquistada e ocupada em sua totalidade, além de introduzir o ministério de louvor e música ao tabernáculo, no tabernáculo. Você percebe que até em suas realizações, Davi mostrou que estava empenhado a fazer a vontade de Deus e agradá-lo? O pastor de ovelhas, erguido ao maior posto de autoridade, conseguiu entender o que o Senhor queria para aquela geração. E foi por isso que se empenhou. Não para si, mas para ele. Não queria fazer sua própria vontade, mas a vontade do Senhor. É fácil detectar na história de Davi e em seus salmos esse anseio por quem Deus é, muito maior do que a expectativa por aquele que ele podia fazer. Isso porque o rei Davi foi, antes de tudo, um adorador. O filho que nasceu do adultério com Batseba adoeceu. Davi, então, buscou uma bênção, a cura. Ela não veio, porque tratava-se de uma consequência de pecado. Contudo, quando a criança morreu, o rei não se revoltou contra Deus nem entrou em luto. A Bíblia diz que ele se lavou, mudou de vestes e foi adorar ao Senhor no tabernáculo. Em seguida, encerrou o jejum e comeu, segundo Samuel 12:20. Muitos teriam se voltado contra Deus. Ora, não houve busca? Não houve oração? Então por que o Senhor não respondeu? É bastante óbvio o caminho do engano aqui, que enreda com facilidade muitas pessoas. Davi não. Por quê? Porque ele sabia que antes de atentar para o que o Senhor faz, devemos atentar para quem ele é. Ao mesmo tempo que é perdoador, também é justo. Ou seja, nunca erra. Olhando para o justo e não para a tragédia, entendeu que não havia motivos para questionar. Deus não errara. Naquele momento dificílimo, Davi foi adorar, reconhecendo e exaltando quem Deus é. Repare também no relato de Davi, de como Davi trouxe de volta a arca do Senhor. Avisaram ao rei Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tem por causa da arca de Deus. Então Davi foi e com alegria trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi, com todo Israel, levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Levaram a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Então Davi trouxe holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. Depois de trazer os holocaustos e as ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então todo o povo se retirou, cada um para a sua casa. Segundo a Samuel 6, 12 ao 15, 17 e 19. Além de demonstrar, do 17 ao 19. Além de demonstrar temor e reverência aos sacrifícios, sacrificar bois e carneiros a cada 6 passos, Davi fez daquele dia uma festa. Os israelitas ofertaram, cantaram, dançaram e comeram, pois a presença do Senhor voltara a eles. Isso revela que Davi conseguiu comunicar a grande parte daquele povo não apenas a importância de cultuar ao único digno de todo louvor, mas fazê-lo com alegria.
O rei conduziu o povo a dar a devida importância à presença da arca e demonstrar isso com júbilo. Naquele episódio de adoração intensa, chegou a violar as leis de etiqueta real, descobrindo-se diante do povo ao dançar. Sua esposa Mical criticou a extravagância. Fica clara a posição dela, interessada somente no que Deus faz e não em quem Deus é. O resultado não podia ser diferente. Por não reconhecer quem ele é, Mical não chegou a provar o que ele podia fazer. Ficou estéril até o dia da sua morte. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela. E ao ver o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Quando Davi regressou para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: Que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante das servas de seus servos, como se descobre um sem-vergonha qualquer. Mas Davi disse a Mical: Eu fiz isso diante do Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo de Israel, sobre Israel. Foi diante do Senhor que me alegrei, e me farei ainda mais desprezível e me humilharei aos meus próprios olhos. Quanto às servas de quem você falou, serei honrado por elas. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Segundo Samuel, capítulo 6, versos 16 e do 20 ao 23. Davi não buscava de modo interesseiro, nem se preocupava somente consigo mesmo, mas colocava o Senhor à frente. Suas atitudes mostram que, diferentemente da geração apóstata de Eli, ele tratava o Senhor como Deus e não como um mero amuleto. Em primeiro lugar, ele. A história e as palavras do mais famoso rei de Israel destinam amor e rendição ao Senhor, e não ganância. Ainda que tendo provado muitas bênçãos, manteve o desejo por um firme relacionamento com o abençoador, em primeiro lugar e acima de tudo. O interessante é que quem aprende a maneira certa de achegar-se a Deus também experimenta uma vida marcada pelo que ele faz. Trata-se de consequência, porque ele é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6. Recompensar é parte de quem ele é. Galardoar é traço do seu caráter. É impossível buscar o abençoador e não ser abençoado. Você busca quem ele é e ele se manifesta. Ele mostra seus atributos. Isso significa que a reverência ao Senhor é o meio correto pelo qual provamos milagres e manifestações maiores. A grande questão é não inverter a ordem. Amar vem antes. Vamos fazer uma pausa por aqui. Você que ainda não está inscrito neste canal, por favor, faça-o agora. Tire aí um segundinho, vai lá, se inscreva no nosso canal, clica o sininho para você não perder nenhum capítulo dos livros que estamos lendo, combinado? Vamos dar sequência. No livro A Nuvem do Não Saber, o autor anônimo nos adverte: eleve o seu coração a Deus como uma leve comoção de amor. Mantenha-o como alvo e a nenhum dos seus bens. Além disso, procure não pensar em nada a não ser no próprio Deus, de modo que não se fie no seu entendimento, tampouco na sua vontade, mas só no próprio Deus. Eis a obra da alma que mais lhe agrada. Devemos manter o foco na busca e no reconhecimento de quem Deus é. Assim, o que ele faz, uma inevitável consequência, terá seu lugar em nossa vida. O problema é que temos uma cultura de não valorização da presença divina. Muitos erroneamente definem o tempo de adoração em um culto como mera preparação para a palavra. Já é hora de a igreja entender que se trata de muito mais que isso. A música possui um objetivo: louvar e adorar aquele que é digno. E ele merece expressões de exaltação e muito mais. Não se trata de entretenimento, mas de rendição. Diz respeito a valorizar a sua pessoa. Ainda mais surpreendente é experimentar a resposta do Senhor. Ele vem quando é adorado, tanto na celebração coletiva como na devoção pessoal. Temos na adoração uma das grandes chaves para a manifestação do poder de Deus em nossa vida.
Ao honrá-lo pelo que ele é, experimentar o que ele faz é consequência natural. Cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Tiago 4:8. É impossível adorar ao Senhor sem provar sua ação. Nós damos um passo em direção a ele e ele caminha até nós. É uma lei de reciprocidade. À medida que nos aproximamos do Senhor em amor e exaltação, sua presença também vem ao nosso encontro. Como bem ensinou Davi, é em louvor intenso que se traz a arca. Não tenha dúvida, os milagres acontecerão quando tivermos a presença do Senhor conosco, ainda que não estejamos necessariamente buscando por Ele. Entretanto, acima de tudo e de todos, que o amado tenha a primazia.